Quero te cumprimentar nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu vos convido para que nesta noite, juntamente comigo, você possa meditar um pouco nesta palavra no qual o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração. Quero nesse instante, meu querido irmão, convidar a você para fazermos a oração antes de iniciarmos esta palavra. E que Deus venha falar comigo e com você através destas Escrituras, em nome de Jesus Cristo, eterno Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra. Que nesse instante, Pai, não sejam os meus lábios, mas sejam os lábios do Teu Espírito falando, Pai, através da minha boca. Que nesta noite eu possa ministrar a Tua palavra debaixo do Teu poder e da Tua autoridade. Que ela venha, Senhor Jesus Cristo, tocar no coração de cada ouvinte nesta noite. E que eles possam ter a sabedoria e o entendimento, Pai dos céus, para compreender as Tuas Escrituras. Eu te peço, ó Deus de Abraão, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. No livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 1 a seguir, diz assim: E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a Bíblia vai falar de um jovem que foi escolhido por Deus para ser o canal de bênção na vida da tua família, na vida do povo de Israel, na vida de uma nação. Meus queridos irmãos, bem sabemos, meu querido, que quando somos escolhidos por Deus, passamos por alguns processos na nossa vida para podermos ficarmos, para podermos achegarmos na onde Deus quer que nós estejamos, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos fazermos de nós um instrumento na mão do Teu Espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando a gente faz parte dos planos de Deus, nós passamos por momentos difíceis que não entendemos, passamos por momentos que às vezes até achamos que Deus esqueceu-se de nós. Mas se começarmos a meditarmos na Tua palavra, nós vamos entender que tudo isto é para que possamos ganhar experiência com Deus, é para que possamos ganhar, meus queridos irmãos, mais entendimento da palavra do Senhor. Podemos ter mais fé, aperfeiçoarmos a nossa fé em Cristo, para que quando Deus tomar-nos em Tuas mãos para fazermos de nós o instrumento, nós possamos estar preparados. Assim foi com José. A Bíblia diz que José teve um sonho, e este sonho, meus queridos irmãos, já era Deus escolhendo José, para que José fosse o canal de bênção na vida de Israel. Então José, sem entender muitas das vezes do sonho, agora vai e conta o sonho aos teus irmãos, no qual a Bíblia vai narrar que os teus irmãos já não gostavam muito de José, porque tinha ciúme dele com seus pais. Porque, meus queridos irmãos, eu creio desta forma, eu creio que eles tinham um pouquinho de inveja, porque Jacó dava mais credibilidade a José, por José ser mais obediente. E às vezes, meus irmãos, a obediência faz ciúme na vida de muitos, até mesmo nos dias de hoje. Onde nós somos obedientes à palavra de Deus e andamos segundo as Escrituras, quando nós perseveramos na palavra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver que há muitos que levantam falsos, há muitos que começam a apedrejar a nossa convivência, dizendo que muitas das vezes que somos cristãos demais, outras das vezes dizendo que queremos saber mais do que todos. Mas esta, meu querido irmão, é a vida do cristão, do servo de Deus na face da terra. E já desde aquela época, José pagava um preço pela sua obediência. Mas Deus, vendo que José era obediente, Deus escolheu José para que fosse ele o instrumento do Espírito Santo. E com você também não é diferente, meu irmão. Deus te escolheu
para que você também possa ser um instrumento na mão do Espírito de Deus. E para que você, meu irmão, minha irmã, esteja preparado quando o Espírito Santo de Deus precisar te usar, for te usar. Você precisa passar por alguns conserto com Deus, vamos dizer assim. Você precisa passar, meus queridos irmãos, por alguns processos. E José passando por esses processos, meus queridos irmãos. Mas aqueles que têm a promessa de Deus na sua vida, aqueles que Deus escolhe para fazer a diferença na face da terra, ninguém pode impedir. Ninguém consegue impedir os planos de Deus. Olhando para este versículo da Bíblia Sagrada, para esse texto, eu comecei agora a meditar. Então José, meus queridos irmãos, ainda não entendendo, não compreendendo o significado daqueles sonhos, mas ele perseverou firme nos caminhos do Senhor, perseverou firme acreditando que era Deus que estava falando com ele. E os teus irmãos, meus queridos irmãos, agora começaram a querer destruir os sonhos, destruir aquilo que Deus tinha dado a José. Mas eu vou te dizer algo, que os nossos sonhos, quando eles vêm de Deus, que são agradáveis a Deus, os nossos desejos, meus queridos irmãos, eles deixam de ser nossos sonhos e desejos nossos. Eles passam a ser agora promessas de Deus para as nossas vidas. E as promessas de Deus não falham, as promessas de Deus se cumprem. Quando Deus promete algo para mim e para você, meu querido irmão, você pode ter a certeza que ele se cumprirá, porque Deus é fiel com as suas palavras. Agora eu começo a ver aqui, eles começam a tentar destruir os planos de Deus na vida de José. Mas cada vez, meus queridos irmãos, se nós prestarmos atenção no que diz a palavra do Senhor neste texto de José, cada vez que os teus inimigos tentavam contra ti, tentavam destruir os sonhos de José, Deus fazia com que aquela tentativa, com aqueles planos diabólicos de Satanás, tornasse-se um atalho para que José se aproximasse mais perto das bênçãos de Deus. Eu não sei aonde que é que Deus quer que você esteja para ser usado pelas mãos do Espírito Santo. Mas pode ter a certeza que este problema, essa dificuldade que às vezes você está passando, está enfrentando na sua vida, vai servir de um atalho para que você se aproxime mais perto da presença de Deus, mais perto do lugar onde Deus te quer, para que você venha a ser o instrumento, o vaso de honra na casa do Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu comecei a ler, comecei a meditar nesta palavra, lendo aqui no versículo 18, quando os teus irmãos, então vendo José que vinha vindo, a Bíblia nos disse, que quando eles viram José vindo a distante, eles começaram já a preparar um laço, uma armadilha para matar José, para destruir com José. E ainda falaram, e disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eu vou lhe dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, assim como foi com José, é na minha e na sua vida. Se os nossos sonhos, como eu já falei há poucos minutos, são sonhos de Deus, são desejos que agradam o coração de Deus, ninguém pode destruir. Porque Deus é aquele que vela pelo que é seu, que vela pelo seu salvo, pelo seu escolhido, que vela por aquele que Ele escolheu para fazer a tua obra. E você é um escolhido de Deus. Eu não sei se você é escolhido de Deus para ser um canal de bênção na vida de uma cidade, na vida de uma nação, ou na vida do teu pai, da tua irmã, do teu irmão, do teu vizinho. Eu não sei, mas Deus sabe por que Ele te escolheu. Porque Ele sabe de todas as coisas, sabe até mesmo do dia antes que amanheça. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lhe dizer nesta noite que Deus tem algo especial para a tua vida. E olhando eu no texto de José, eu pude contemplar, meu querido irmão, que então agora Deus prepara para que José
fosse liberto da morte. Deus agora envia então ali o seu próprio irmão, o seu outro irmão, para defendê-lo dos irmãos que estavam querendo matá-lo. E jogaram ele na cova. Jogaram ele para se apodrecer dentro daquela cova. Mas não era lá que Deus queria José. Não é na cova que Deus quer você. Não é lá embaixo, no fundo, lá no fundo que Deus te quer. Deus quer você no lugar que Ele precisa de você para te usar, para fazer a diferença na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Deus envia aquele povo que vinha caminhando, diz a Bíblia Sagrada, o povo ismaelita que vinha andando, caminhando. E quando chegaram ali, os irmãos de José, então, agora toma José para vendê-lo. E os midianitas pega José e leva embora. Leva para o Egito. Mal sabia eles que era Deus que estava no comando de tudo. Mal sabia eles que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. Que Deus precisava de José lá no Egito. Deus precisava de José lá na frente do rei de Faraó para abençoar o teu povo. Meus queridos irmãos, Deus está dizendo neste momento que se você está passando por isso, é porque Deus precisa de você em algum lugar. É porque Deus quer te capacitar para que no momento certo você possa estar preparado para ser o instrumento do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que José agora chega no Egito e foi vendido como escravo naquele lugar. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus é na nossa vida, quando não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós, meus queridos irmãos, até mesmo no cárcere, até mesmo como escravo, ainda Deus faz que nós sejamos prósperos. Então vem José, agora ser vendido, e quem compra? O capitão da guarda, Potifar, chega lá e compra José, o eunuco de Faraó. Leva José para casa. E Deus é tão maravilhoso com José, que faz com que Potifar vê graças em José, vê Deus na vida de José. E é assim que nós temos que ser, meus irmãos, mesmo nas dificuldades, mesmo na luta, nos momentos difíceis das nossas vidas. Nós temos que apresentar Deus nas nossas vidas. Aonde nós chegarmos, temos que fazer a diferença. O povo lá fora tem que ver Deus na nossa vida. Tem que ver Deus agindo em nossos corações. Tem que ver Deus agindo em nosso viver. E assim era com José. E ali José foi próspero, a Bíblia diz que Potifar entregou tudo nas mãos de José. Agora Satanás, então, com sua inveja, sabendo ele, o inimigo das nossas almas, que os planos de Deus para a vida de José ainda estavam em pé, que os planos de Deus para a vida de José iria acontecer, mais uma vez ele tenta contra José. E eu vejo que nessas tentativas do inimigo das nossas almas, nessa tentativa de Satanás contra José, cada vez que ele tentava, Deus colocava José mais perto da sua vitória. Deus colocava José mais perto do lugar onde Deus queria que José fosse o instrumento do Espírito Santo, onde José precisava estar para abençoar o teu povo, para abençoar a tua família. Às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você é um escolhido de Deus para ser o abençoador da tua casa, para ser o abençoador da tua filha, do teu filho, da tua família. E Deus muitas das vezes quer colocar você no lugar certo, para que você venha ser o canal de bênção na vida de cada um dos teus familiares. E assim foi com José.
Então a esposa de Potifar agora, o inimigo então usa ela e fala: agora eu vou destruir o ministério de José, vou destruir então agora também a vida de José. Porque sabia Satanás que se Potifar soubesse de uma traição de José, ele poderia matá-lo. Ali iria a vida de José embora, se perderia, e o ministério de José acabaria. E acabaria aí os sonhos, e acabaria aí os planos de Deus. Mas com os planos de Deus ninguém mexe, nos planos de Deus ninguém toca, porque Deus é fiel. E quando tentou-se a mulher de Potifar contra José, mas José temente, José, aquele jovem obediente a Deus, aquele jovem que servia as leis de Deus com um coração puro, com um coração sincero, um verdadeiro adorador, vamos assim dizer, da palavra do Senhor, nosso Deus. José se afasta daquela iniquidade, corre daquele pecado, mas o inimigo arma o laço para destruir José. Mas mal sabia ele que o Deus que nós servimos, não há barreiras que possam impedir Deus trabalhar. Mas mal sabia ele que o Deus que nós adoramos, que o Deus que nós prostamos o nosso joelho a Ele, Ele é o Deus que conhece todas as coisas, que pode ressuscitar o morto, que pode entrar nas covas dos leões, que pode fazer o leão jejuar, que pode entrar no fogo e andar na fornalha junto com os teus servos, e nem cheiro de fumaça pode pegar em suas roupas. Mal sabia eles que o nosso Deus, quando Ele abre a sua boca, até o inferno treme. Este é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que eu e você adoramos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos nos aproximar mais de Deus. Vamos nos acreditar mais, termos mais fé e confiança na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu pude ver aqui que então agora a esposa de Potifar levanta um falso contra José. Então José agora foi preso. Mas Deus sempre estava na vida de José. A Bíblia diz que José foi lançado na prisão, mas o Senhor estava com ele, e a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E Deus deu-lhe graça, Deus estendeu as mãos sobre José, que o carcereiro viu em José o Espírito de Deus, viu a luz do Espírito Santo na vida de José, e entregou também todos os presos que ali estavam aos cuidados de José. Aquele que era para ser lá jogado dentro do cárcere, ser lá como um escravo, como um maltrapilho, vamos assim se dizer, dentro da prisão, agora entra lá como cabeça, da forma que diz a palavra do Senhor, que o servo de Deus é a cabeça de todas as coisas. E meu querido irmão, e lá dentro a Bíblia diz que José foi próspero em todas as coisas que ele ponhava a mão também. Aonde José estava, Deus prosperava na sua vida, porque Deus tinha um plano para se cumprir na vida de José. Aonde você for, minha irmã, onde você for, meu irmão, se você for obediente, como José era na palavra do Senhor, como José era com o nosso Pai Celestial, você pode ter a certeza que aonde você pôr os seus pés, você vai ser próspero. Você vai sempre ser vitorioso em todas as suas batalhas. A Bíblia agora nos relata que então agora José encontra ali dois jovens, no qual estes jovens teve um sonho, que era o copeiro mor, e também ali se encontrava o padeiro mor. Que aqueles dois jovens foram presos naquele lugar. E eu creio que tudo já fazia parte dos planos de Deus. E ali agora José então começa a falar de Deus. Pede para que eles contem os teus sonhos, mesmo naquele lugar difícil, naquele momento que José estava passando, naquele momento de amargura, talvez até de tristeza por estar naquele lugar, sem estar devendo nada. Então, agora ele começa a falar do nosso Deus, do poder que tem o nosso Deus. Aí o copeiro conta a ele o seu sonho, e Deus dá poder a José para discernir o sonho do copeiro.
Após 3 dias que José discerne o sonho do copeiro e do padeiro, tudo vem acontecendo conforme José tinha decretado. Porque quando o servo do Senhor, quando o profeta de Deus abre a sua boca, não é ele que fala, é o Espírito de Deus que está falando. E a palavra é confirmada pelo poder do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia vai falar que ali se encontrava agora José preso naquele lugar. E passaram-se 2 anos que José pediu para que o copeiro não se esquecesse dele, mas o copeiro não lembrou. Tudo fazia parte dos planos de Deus, porque muitas das vezes nós fazemos algo para Deus e já queremos a bênção no amanhã. E Deus mostrou para José que tudo é na hora que Deus quer, tudo é na hora que Ele quer, que Ele tem hora para todas as coisas, que há hora para tudo, há momento para todo. E naquele instante, meu querido irmão, minha querida irmã, passaram-se 2 anos então e José naquele cárcere. Eu creio que José permaneceu perseverando na presença do Senhor. Até que Faraó então agora teve um sonho. Agora Faraó começa a se perturbar com os teus sonhos. A Bíblia diz que Faraó teve 2 sonhos. Um com 7 espigas bonitas e gordas, e as magras comendo, e mais 7 espigas magras que nasceram comendo as espigas gordas. O segundo sonho, a Bíblia diz que José sonhou, que Faraó sonhou com 7 vacas gordas, e depois mais 7 vacas magras comendo aquelas vacas gordas. E Deus então agora faz com que o menino, o jovem copeiro, lembrasse de José que estava lá, daquele José que interpretou os teus sonhos. Porque não havia ali no reino alguém que pudesse contemplar, que pudesse explicar para o rei aquele sonho. Mas havia um que estava no cárcere, que era enviado de Deus para aquele lugar. Eu não sei, meus queridos irmãos, eu não sei, minha irmã, aonde Deus quer te enviar. Mas se você está passando por alguma situação difícil, ponha os teus joelhos no chão, porque Deus está te preparando para lhe mandar para algum lugar, para fazer algo na sua vida, algo que nem seu coração ou seus pensamentos possam imaginar. A Bíblia diz que quando Deus tem algo para nós, são algo grande que nós não conseguimos imaginar. E eu creio desta forma, que Deus tem algo para a sua vida e para a minha vida, de uma forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer, do versículo 38 ao 41, diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Aqui a Bíblia já está falando, meu querido irmão, que José já tinha discernido o sonho para o rei. José já tinha falado do sonho para o rei. Disseram-lhes, depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus começa a cumprir na vida de José a promessa que Deus tinha feito. Para que Deus tinha escolhido José? Era para que José chegasse até ali. Era para que José se pusesse na frente do rei, já preparado, já capacitado pelo Espírito de Deus, para ser o governador daquele lugar, para poder ser o canal de bênção na vida daquele povo de Israel. E meus queridos irmãos, quando nós somos abençoados por Deus, quando nós estamos na presença de Deus, até mesmo aqueles que estão aos nossos redores também participam da bênção, porque, meus queridos irmãos, prestamos atenção aqui, que o povo de Israel também foram guardados da fome, da miséria que havia de vir sobre eles,
porque aceitaram o povo de Israel, porque aceitaram os servos de Deus na presença na tua casa. Meus queridos irmãos, então se somos aceitos na vida de alguém, se somos aceitos como profeta, como servos do Senhor, para falar da palavra de Deus na vida de alguém, meus queridos irmãos, você pode ter a certeza que esta pessoa também será abençoada por Deus, porque Deus não falha, Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que José já tinha quase 30 anos de idade, José já tinha 30 anos de idade quando isto veio acontecer, e quando José foi chamado para este ministério, quando José foi chamado para ser o canal de bênção, para ser o escolhido, quando ele foi escolhido por Deus para ser o canal de bênção na vida de Israel, ele tinha apenas 17 anos. Os tempos se passou. Eu não sei, minha irmã, eu não sei, meu irmão, há quanto tempo você vem passando por uma dificuldade. Eu não sei, minha irmã, eu não sei, meu irmão, há quanto tempo você vem enfrentando esta luta, esta amargura, às vezes, esta aflição na sua vida. Mas eu vou te dizer que o Deus de José, que o Deus que nós servimos, ele é o mesmo, ele não tarda, ele vem no momento certo. Quando chegar a sua hora, assim como chegou a de José, Deus também vai fazer a grande obra na sua vida. Minha querida irmã, meu querido irmão, eu não sei, minha querida irmã, qual é o poço que você está enfrentando, eu não sei qual é a muralha que levantou contra ti, eu não sei, minha querida irmã, qual é o vendaval que está te soprando, mas eu sei de uma coisa, que há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que está no controle de tudo. Se você crê, pode estender as tuas mãos e glorificar o nome dele, porque faça como José, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo na tribulação, mesmo na aflição, mesmo nas dores, que aí você vai ver que a vitória é certa, que Deus vai batalhar por ti, porque a palavra de Deus é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que neste momento o Espírito de Deus que está tocando em meu coração para te dizer, minha irmã, que os teus dias, o dia da tua vitória já está próxima, o dia da tua vitória já está chegando. Pode ser hoje este dia, se você crer, se você aceitar esta palavra como profecia para a tua vida, Deus pode mudar a tua história, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nesta palavra. Meu querido, minha querida irmã, eu não quero ficar somente nestas palavras, mas eu quero levar a Deus em oração e te convidar para que você feche os teus olhos, para que você estenda as tuas mãos para cima e fala: Senhor, porque eu não sei há quanto tempo você vem sofrendo esta situação, mas José demorou, meus irmãos, 17 anos para alcançar a vitória. Foram 17 anos que ele passou no calabouço, foram 17 anos que ele passou em sofrimento, que ele passou sofrendo angústia, aflição, perseguição, para que conseguisse alcançar a promessa de Deus na sua vida. Minha irmã, hoje Deus pode estar entregando a promessa dele para você. Se você crê, estenda as tuas mãos que vamos orar e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, mais uma vez, ó Pai, eu levo aqui em oração, meu Criador. Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer por estas palavras que tu falaste aos nossos corações. Pai celestial, Deus de bondade, que essas palavras venham se cumprir na vida de cada ouvinte, Pai, deste vídeo, na vida de cada um, Pai, dos teus servos que crê, Pai, que Tu és o Deus que pode mudar a história, que Tu és o Deus que pode fazer a diferença, que Tu és o Deus que pode entrar nas fornalhas, que Tu és o Deus que pode entrar nas covas dos leões, que pode ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, que Tu és o Deus que pode fazer grandes milagres, Pai, transformando a vida do homem, assim como Tu transformaste a minha vida. Ó Deus fiel, Deus eterno, Deus verdadeiro, que nesta noite, Pai, o Espírito de Deus alcance cada coração, alcance cada, Senhor, cada ouvinte, Pai, deste vídeo, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra se cumpra, que todos os mal caiam por terra e que a sua vitória seja, Pai, conquistada pelo poder de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Eu agradeço, Senhor, desde agora e por todo sempre. Amém, Jesus. Amém.